Vamos iniciar mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre descontaminação, armazenamento e estocagem desses materiais que passam por esse processo de quê? Limpeza, desinfecção, esterilização, descontaminação, entre outros processos que a gente realiza. Então vamos entender um pouco sobre o processo de descontaminação. O que seria a descontaminação? É redução ou remoção dos micro-organismos de objetos inanimados por métodos quimiomecânicos. O que seria isso? A lavagem, gente, com água e sabão e uma escova. Eu vou dar um exemplo para vocês muito importante e que a gente realiza muito na instrumentação cirúrgica. Enquanto a gente está instrumentando no ato cirúrgico propriamente dito, os instrumentais passam por sangue, secreções, e a gente faz o quê? Durante o ato cirúrgico, a gente pega a nossa compressa estéril e vai limpando esse material e a gente dá novamente para o médico cirurgião. Para quê? Diminuir o risco dessa pinça cair, certo? De formar o filme, que aí dificulta o quê? A hora da esterilização, a limpeza desse material, certo? Acabou o ato cirúrgico, o procedimento. Como que a gente faz? Como que a gente age? Separa o material que foi utilizado do material que não foi utilizado. E a gente vai até a CME. Mas antes da CME, tem um local específico para quê? Para a gente fazer a lavagem desses instrumentais. E a gente utiliza substâncias desgermantes, certo? Para fazer essa lavagem. E uma escovinha para tirar esses micro-organismos, as secreções sanguinolentas, secreções corporais, resíduos que ficam nesses instrumentais. Por quê? Porque isso vai facilitar a descontaminação, a desinfecção e até mesmo a esterilização desses materiais. Então a gente faz esses processos, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre a estocagem e armazenamento desses instrumentais. É muito importante a gente ter conhecimento sobre isso, porque isso vai interferir, certo, na validade desse instrumental. O quanto tempo que ele pode ficar nesse local, e se ele for armazenado de forma incorreta, o paciente sofre riscos. Risco de quê? Infecção. Ele pode vir a ter uma sepse, que é uma infecção generalizada, e vir a falecer. Então, é de extrema necessidade de a gente ter conhecimento como armazena esse material, como a gente faz o manejo desse material, certo? Então, vamos entender lá. A estocagem e o armazenamento. A estocagem pode ser feita de acordo com a natureza do artigo, se não crítico, ou então após a realização de outras etapas do processamento. Deve-se utilizar área separada, limpa e livre de poeiras em ambientes fechados. Os artigos esterilizados por meios físicos podem ser estocados até uma semana em prateleira aberta ou até um mês se colocados sob cobertura plástica ou bolsa selada. Uma coisa muito importante, se a gente estiver fazendo a instrumentação, pegar uma bandeja, por exemplo, de uma cirurgia de laparotomia, e ela estiver vencida, você não pode instrumentar com esse material, pois o paciente está correndo risco, certo, de infecção. Então é necessário a gente ficar atento a todos aqueles parâmetros de biossegurança, da esterilização, as fitas e também a validade, certo? E o armazenamento de um artigo depende do tipo de processamento ao qual este foi submetido, respeitando-se o prazo de validade do processo e as condições de estocagem. A área destinada a guardar esse material esterilizado deve ser fechada e possuir sistema de renovação de ar, certo? A temperatura ambiente deve ser mantida abaixo de 25 graus, porque diminui o risco de proliferação de micro-organismos. Quanto mais umidade e maior a temperatura, o risco de proliferação de micro-organismos é muito maior.
e a umidade relativa entre 30 e 60 graus, que é igual às salas operatórias. Tem uma temperatura e a umidade adequada, porque isso diminui o risco de proliferação de micro-organismos. Não deve haver cruzamento de material esterilizado com material contaminado. Por quê? O risco de contaminação é muito grande. Então, a gente tem que estar ciente a todas as normas. Tem que estar num local arejado, certo? Com temperatura e umidade adequada, livre de sujeiras, de sujidades, de poeira, de umidade, porque se for molhado esse material, ele deve ser esterilizado novamente. Eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês no próximo bloco.